campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos, frequentadores e trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, em especial, e a todos os simpatizantes da doutrina espírita. Então, começando pelo Evangelho, o texto que nos caiu, dessa vez, é Missão dos Espíritas. Ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Então ele nos diz assim: Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, sua missão e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face, mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes a semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas, ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei este culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens grandes diante de Deus, mas ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim,
Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta aprovação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa fé que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então se pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo e pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito desta lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Quem nos fala isso é Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. É uma lição que nos cai muito bem a nós, médiuns, a trabalhadores, né? Ela, assim, tudo que eu falar aqui se refere, quando eu disser a nós, se refere a eu, comigo mesmo, porque eu preciso muito ouvir e aprender essa lição desse momento. E ela vem nos ensinar que a gente está pronto, que a gente precisa trabalhar, precisa se doar ao próximo, precisa ir para a frente de batalha. Deus nos deu tudo o que precisamos. A gente está buscando, a gente está indo atrás, está estudando, está lendo, está praticando, está tentando fazer alguma coisa. Mas muitas vezes nos falta aquele ímpeto de andar. A gente fica estagnado, procrastinando, achando desculpa em tudo para não fazer os trabalhos. Achando que vai chover, achando que não vai chover, achando que mas eu não estou pronto, mas eu preciso de mais luz, eu não tenho memória no celular. A gente está sempre achando desculpa. E não é assim que devemos agir. Infelizmente, eu ainda acho assim, e muitas vezes. E preciso muito, muito estudar, vou ler muitas vezes essa lição. Porque ela nos chama ao trabalho. Ela nos dá a oportunidade do trabalho, a oportunidade da conexão com os espíritos superiores, com os bons espíritos, diria. E isso nos dá a tranquilidade para fazermos um bom trabalho. Temos que ter a nossa moral em dia, buscando sempre, sempre o amor, a paz, a tranquilidade, a virtude, as virtudes que nos deixam melhores, que compreendamos melhores a todos, a nós mesmos, aos nossos irmãos, aqueles que convivemos, com quem nos relacionamos. Muitos são amigos, outros não são amigos, mas são irmãos.
E a isso devemos estar sempre, sempre conectados. Somos imperfeitos ainda. Precisamos trabalhar muito essa nossa imperfeição. Temos muitas provas a passar. Por isso estamos nesse planeta. E é justo. Não devemos nos aniquilar com a dificuldade que estamos tendo. Ela é uma oportunidade de crescimento, de entendimento que somos espíritos imperfeitos ainda. E que devemos trabalhar muito, muito em prol da nossa evolução, da nossa reforma íntima, como se fala, né? Mas isso para mim é evolução. É se reformar, é entender o mundo que está à nossa volta e não querer transformá-lo, mas sim nos transformar para entendê-lo. Com muito amor, com muita paz, com muita vibração, no bem, despoluindo essa atmosfera que está tão difícil, né? Despoluindo ela com bons pensamentos, com boas orações, com amor no coração, doado, por caridade, por indulgência, por necessidade nossa de doar. É uma necessidade. E tem tantos irmãos precisando. A gente precisa também. E Deus sempre nos dá a mão. Sempre, sempre nos dá a mão. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes de vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que a cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Nós temos a mão de Deus conosco. E sabemos disso. Muitas vezes nos falta a fé. Nos falta entender que isso está sempre disponível a nós, a todos os momentos. Mesmo naqueles mais difíceis que a gente esquece, não faz a prece, não olha para o lado. Ficamos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade e não nos dispomos ao trabalho. A isso que Deus nos trouxe, de oportunidade, de crescimento, de evolução, de caminhada para a perfeição. É isso que Ele quer de nós. E está dando essa oportunidade. A gente é que não consegue ver, não consegue atuar. Coloca rios de dificuldade na frente. Isso tudo nos dificulta a caminhada e não ajuda o universo a melhorar até chegarmos a um planeta de provas e expiações, de regeneração, perdão, que é o nosso novo momento, mas precisa da nossa ajuda. Nós seremos responsáveis por isso, estaremos nele e seremos responsáveis. Portanto, mãos à obra, vamos trabalhar, irmãos. Espíritas, médiuns que somos, mãos à obra, vamos trabalhar. Bom, a gente passa agora ao momento de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças
sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site